você faz para chegar no preço final do seu projeto ou orçamento? Tem muitas dúvidas em como compor seu preço? Quer uma planilha para usar como base para os seus orçamentos? Então assista este vídeo até o final. Eu sou o engenheiro Luiz Pimentel da Planeje Desenvolvimento e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu componho os meus orçamentos, que planilha que eu utilizo para evitar esquecimentos e erros. Agora, antes de mais nada, se inscreve aí no nosso canal, ok? O que você leva em consideração quando vai elaborar o seu orçamento? São muitas variáveis, não é mesmo? Eu sempre começo pelo levantamento de tempo que eu vou gastar com a mão de obra na execução do trabalho, tanto da mão de obra direta como da mão de obra indireta. Se já existe um projeto específico, temos que analisar esse projeto e fica até mais fácil para você definir os tempos. Agora, se você não tiver, o negócio é um pouco mais trabalhoso. Mas muitas atividades já existem tabelas com índices, que tem a duração do tempo que você vai demorar para fazer cada trabalho. Porém, mesmo existindo essas tabelas, precisa tomar muito cuidado, porque tem que ser considerado a improdutividade das pessoas e também interferências que podem ter impacto direto na duração do seu projeto, do seu orçamento. Tendo esses tempos já definidos, aí sim nós vamos para a planilha que eu vou mostrar para vocês. Agora, lembrando que esse nosso vídeo não é um foco no levantamento de tempos. Hoje o objetivo nosso é apresentar para vocês essa planilha orçamentária, que vai reduzir bastante as margens de erro por esquecimentos ou por erro de cálculo. Então, primeiro, vamos acessar a planilha e vamos entrar com os dados da mão de obra direta que você já levantou anteriormente e que vai ser utilizado nesse serviço. E o que é essa mão de obra direta, caso você tenha dúvida? Ela nada mais é os profissionais que vão trabalhar diretamente nesse trabalho. Então, se você, por exemplo, é uma construtora, quem que seria a mão de obra direta? São os pedreiros, serventes, armadores, carpinteiros. Então, são essas funções que estão diretamente na execução do trabalho. Definindo previamente a equipe, podendo até ter como base o levantamento que foi feito em cima dos índices que eu comentei anteriormente, que existem, aí nós vamos entrar na planilha propriamente dito. E com o que nós vamos entrar lá? Nós vamos entrar com as funções e as quantidades de profissionais que vão ser desta mão de obra direta utilizada no projeto. Então você vai entrar com essa estimativa. Aí você vai vir com a quantidade de horas previstas que você vai gastar com cada um desses profissionais, o salário dele, hora ou o salário mensal, e vai entrar também com os encargos, que não pode ser de periculosidade ou insalubridade, caso tenha aplicação nesse orçamento que você está fazendo, e vai entrar com os encargos sociais sobre a mão de obra conforme o tipo da sua empresa. Se você não sabe ainda qual é o percentual dos encargos sociais da sua empresa, consulte o seu contador que ele vai te informar ou te ajudar a você chegar nesse percentual. O importante é salientar que, se trabalhar com horas trabalhadas na planilha, você precisa considerar nos encargos sociais o DSR, que é o descanso semanal remunerado que você vai ter que pagar para o funcionário. Agora, se você trabalhar com mensalistas ou com o salário cheio normal, os encargos sociais do DSR já estão inclusos dentro desse salário. Então você não precisa incluir nesse percentual de encargos sociais. Então, como vocês podem observar, conforme nós vamos preenchendo a planilha, os valores já vão se calculando automaticamente e os preços fazendo as suas totalizações. Quem tiver interesse nessa planilha que eu estou mostrando para vocês, é só clicar no link aqui embaixo que você vai poder baixar e adequar na sua realidade aí da sua atividade. Após você finalizar a mão de obra direta, parta para a segunda etapa, que é definir quem são as pessoas que vão estar envolvidas indiretamente no seu trabalho, ou seja, a mão de obra indireta. E quem que seriam essas pessoas? Auxiliares administrativos, almoxarifes, motoristas, eletricistas, porteiros, vigias, encarregados, supervisor.
conforme a realidade da sua empresa e que não vão estar trabalhando de uma forma direta na execução do seu projeto. Caso você não tenha esses custos com mão de obra indireta, é só você deixar em branco essa parte da planilha. Estando definido essa sua mão de obra indireta, você vai começar a preencher a planilha. Com o quê? Como foi feito na mão de obra direta. Você vai entrar com cada uma das funções, a quantidade de pessoas, a quantidade de horas e salários e os percentuais de periculosidade, salubridade, se existirem, e os encargos sociais. Se você acreditar que para realizar o projeto dentro do prazo vai ser necessário trabalhar em horários extraordinários, por exemplo, à noite, finais de semana e feriados, você vai preencher essa outra parte da planilha com as horas extras. Então você vai colocar uma estimativa de horas extras que você pretende consumir durante a execução desse projeto e também o valor da hora com os adicionais de hora extra. Passando essa parte da mão de obra, agora nós vamos entrar com outras despesas. Neste primeiro momento, vai ser as despesas ainda com mão de obra. Então, nós vamos colocar aqui nessa parte da planilha o que nós vamos gastar com a alimentação de cada uma das pessoas que vão estar trabalhando nesse serviço. Então, você vai entrar com a quantidade e os preços unitários do café da manhã, almoço, lanche, janta, o que mais você der para eles comerem durante o expediente de trabalho. Em seguida, agora, nós vamos entrar com os itens que envolvem despesas com veículos, transporte, movimentação de cargas e fretes. O que seria isso? São despesas que você pode ter com carros de apoio para a realização dos trabalhos, talvez uma Kombi ou uma van para você transportar pessoal, combustível para levar esse pessoal ir e voltar do trabalho ou dentro do local que você vai estar trabalhando, despesas de viagem desse pessoal para ir até o local de trabalho, muitas vezes pode ser em outra cidade, outro estado, pode ser que tenha despesas aéreas. Se você tiver a movimentação de carga, você vai entrar com despesas de caminhão, caminhão Munk, guindastes, fretes, se tiver que ficar levando o material de um lugar para o outro, tiver que pagar, enfim. Tudo que estiver envolvendo essa parte de movimentação, você vai colocar aí agora na planilha. No próximo item que vocês estão vendo, nós vamos entrar com as despesas com uniformes e EPIs que os seus funcionários vão utilizar. Então, você vai colocar qual é a quantidade que você vai estar gastando e qual é o preço unitário que você está pagando, que a planilha já vai calculando automaticamente. E lembrando que, se você não vai ter esse tipo de despesa no seu orçamento, no seu serviço que você vai prestar, você deixa em branco e não coloca. Em seguida, nós vamos entrar com despesas de apoio para cada um dos trabalhos que nós vamos estar executando. Então, despesas como, por exemplo, hospedagem de pessoal, despesas com documentações de segurança, engenheiro, despesas telefônicas, treinamentos de segurança. Então, você vai colocando tudo nessa parte da planilha agora. Lembrando que se você tiver dificuldade em apresentar uma proposta orçamentária, clica aqui no link em cima que você vai direto para um outro vídeo nosso, onde eu explico como preparar uma proposta de orçamento campeã, que vai ajudar muito a você fechar novos negócios. Neste item agora, nós vamos entrar em algumas despesas que são diretamente ligadas à mão de obra, em muitos casos até são benefícios. Então, despesas como, por exemplo, cesta básica, participação de lucro, mensalidade sindical, seguro de vida, convênio médico, despesas com exames, tudo você vai colocar nessa parte da planilha. Então, nós vamos entrar com as quantidades e os valores unitários que vão ser gastos na execução desse projeto. Nesta próxima etapa agora, nós vamos entrar com as despesas que você se lembra que não estão incluídas nos itens anteriores. Então, nós vamos colocar tudo que a gente deixou de fora. Se for, por exemplo, uma obra civil, você vai entrar com o que você vai gastar, por exemplo, material de consumo, material de aplicação, como esquadrias, tubos, conexões, licenças de prefeitura, aluguel de máquinas, equipamentos, se você precisar alugar alguma coisa para executar esse trabalho, despesas com implantação de canteiro de obra, enfim, tudo que você for lembrando, você vai colocando nesse campo. Aí você coloca a descrição, a quantidade e o valor estimado que você imagina que você vai gastar. Incluindo esses itens da planilha, você já vai observar que cada vez mais o seu custo do projeto
vai estar marcando na própria planilha. Então você vai ter uma noção mais clara de quanto que você vai gastar. Porém, você ainda não colocou nela o que você pretende ter de lucro, taxa de administração e os impostos sobre o faturamento. Bem, agora nós vamos entrar com esses percentuais. Então, quanto que você pretende ter de lucro nesse trabalho que você vai executar? Se, por exemplo, você quiser ter 10%, você vai digitar aí 10%. A taxa de administração, mesma coisa. Se você tem uma estrutura indireta, que você tem um escritório que vai ter que atender essa obra, coloca o percentual que você acha que deve ser cobrado. 3%, 4%, coloca aí na sua planilha. E por último, você vai colocar agora o imposto sobre o faturamento. Colocando tudo isso aí, você já vai conseguir enxergar o valor total do seu projeto, ou seja, qual é o preço que você deveria cobrar. E com essa planilha, você consegue ter muita flexibilidade para você fazer manobras em valores para saber se você consegue abaixar um pouco o preço ou se você precisa aumentar, porque ela vai fazendo tudo de uma forma automática. Você consegue revisar com muito mais facilidades. E se você realmente for executar o trabalho, você fechou o orçamento, aí você pode usar essa planilha como base para acompanhamento dos custos e despesas durante a execução do serviço. Então você pega a planilha, tudo que você previu e vai trabalhar em cima dela para que você evite de ter prejuízo. E aí você vai conseguir aumentar a probabilidade de ter um lucro com o trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação. E se tiverem alguma dúvida, coloque aí nos comentários que nós iremos responder. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, curtir esse nosso vídeo e também compartilhar. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!